dia 11 de abril é o Dia Mundial do Parkinson e uma doença que merece atenção aos sintomas que podem ser confundidos até mesmo com outras doenças. Eu converso agora aqui na Rádio Estadão com o neurocirurgião Cláudio Corrêa, especialista em movimentos involuntários, idealizador e coordenador do Centro de Dor e Neurocirurgia Funcional do Hospital 9 de Julho. Como vai, doutor? Tudo bem? Muito bem, obrigado. E você? Tudo certo. Doutor, para a gente chamar atenção, né, para a doença de Parkinson, é uma doença que acomete muitos brasileiros aqui no país atualmente, doutor? Existe uma prevalência, ou seja, uma frequência que é mais ou menos universal, com pequenas variações em algumas outras partes do mundo, mas que atinge mais ou menos 200 mil pessoas por ano, isso em cada 100 mil habitantes aproximadamente. Então, é uma doença grave, porque ela tem um curso evolutivo que não tem jeito de ser interrompido, ainda, pelo menos, no momento atual, do nível de conhecimento em termos de medicina, mas que tem várias opções de tratamento que podem melhorar muito a qualidade de vida do paciente. Mas ela surge fundamentalmente em pacientes da sexta década de vida para cima, embora alguns jovens também possam adquirir a doença, e quando isso acontece, ela costuma ser mais grave no jovem do que costuma ser no idoso. E também se caracteriza fundamentalmente porque dentro do cérebro, um grupo de células que produz uma substância, dopamina, ela deixa de produzir essa substância, acarretando um desequilíbrio na harmonização dos movimentos. Então, além do tremor, que é muito frequente, que chama atenção, é um sintoma que aparece, é visível para todo mundo que está ao redor, existe também uma lentificação dos movimentos, uma rigidez que é progressiva e que vai dificultar o paciente ao exercício das suas funções mais simples e chegando até a uma dificuldade de virar no próprio leito. Essa rigidez, o tremor e alterações do equilíbrio são dos sintomas mais importantes da doença de Parkinson, embora vários outros sintomas vão surgindo à medida que o tempo vai passando. Uhum. Agora, doutor, o senhor diz aí dessa questão da dopamina, né, que ela deixa de ser produzida. Existiria a possibilidade de voltar a produzir essa dopamina, seja por ação de medicamentos ou algum outro estímulo? É possível isso? Exato. O tratamento primário da doença inclui medicamentos que vão suprir a falta dessa substância, que é a levodopa. Então, durante uma fase do tratamento, há um controle absoluto dos sintomas, mas com a progressão da doença e com a necessidade de aumentar doses cada vez mais desse medicamento, o controle passa a não ser tão efetivo mais, havendo a necessidade da combinação de outros fármacos, outros medicamentos e, em muitos outros casos, a necessidade até de procedimentos operatórios que são, na realização deles, de uma complexidade significativa, mas que o risco de complicações da cirurgia eles estão em torno de 1 a 2%, quer dizer, é uma cirurgia bastante segura e que traz um controle bastante importante, às vezes, por completo, da rigidez e do tremor, que são dois dos mais importantes sintomas e dos mais limitantes sintomas da doença parkinsoniana. Então, a comunidade médica e científica não falam em cura propriamente dita, mas sim numa melhoria da qualidade de vida desse paciente, né? Exato. No momento, nós não podemos usar a expressão cura. Isso seria um equívoco e não deve ser feito, evidentemente. O que acredita-se, e tomara que isso aconteça, digamos, nos próximos 10 anos, é que através do estudo de células-tronco nós consigamos implantar no sítio onde essas células se diferenciariam naquelas que vão produzir a dopamina e aí sim nós estaríamos curando o paciente. É importante lembrar, e isso é muito importante, que o procedimento de neuroestimulação, que é esse que controla os procedimentos, não invalida essa técnica quando ela estiver disponível no mercado mundial. Então, por quê? Porque a técnica de controle desses tremores e rigidez através da neuroestimulação, ela não é lesiva, ela é de estimulação, como eu estou dizendo. E não é uma técnica que faz uma ablação, uma lesão, uma destruição. E portanto, ela é inclusive reversível.
Agora, é muito comum as pessoas acabarem confundindo Parkinson com outras patologias, outras doenças, né? As pessoas têm até uma ideia do Parkinson, muitas vezes porque isso acaba sendo divulgado em figuras da notoriedade, até mesmo figuras públicas, né? Exato. A gente tem até mesmo o caso do Muhammad Ali, né? Que é debilitado pelo Parkinson, um lutador aí importante no cenário mundial, grande vencedor de diversas lutas emblemáticas. Então, às vezes as pessoas acabam, né, associando aqueles sintomas da figura pública ou de uma celebridade. Cinema, Michael Fox, né? O Michael Fox também, né? Michael J. Fox, né? Entre outros. E isso tudo acaba sendo até, de uma certa maneira, positiva, porque a doença acaba sendo debatida em diversas mídias e tudo mais, mas isso pode até confundir a população em geral, o Parkinson, com outras patologias, e aí eu gostaria que o senhor abordasse essa questão, né? Quais são as confusões mais frequentes do Parkinson em relação a outras doenças que a população costuma fazer? Hoje há uma corrente muito forte dizendo que muitas vezes a doença de Parkinson, ela na verdade está esboçando uma falência múltipla de sistemas neurológicos. Então, algumas dessas doenças poderiam começar com outros sintomas, mas no fundo todas elas chegariam ao denominador comum, que é uma falência múltipla. Então, algumas doenças começam com alterações cognitivas, ou seja, do raciocínio, outras doenças que têm um quadro demencial muito rápido, muito progressivo, num curto espaço de tempo, mas lembrando que na doença de Parkinson, o paciente também evolui com depressão em 30% dos casos, ele evolui com alterações cognitivas importantes no final da sua evolução dessa doença. Então, seria muito simplório nós atribuirmos a doença a uma específica área do cérebro como causadora dos sintomas. Mas, no entanto, esse grupo de doentes, ele teria sim, de fato, o começo da sintomatologia nessa estrutura, mas não ficaria restrito a essa estrutura. Com o tempo, outras estruturas vão apresentando deficiência e vão trazendo outros sintomas associados ao sintoma primário, que era tremor e rigidez. Agora, de qualquer forma, o que é significativamente importante é que, mesmo sabendo das limitações da cura, porque nós não entendemos, inclusive, a maioria das vezes, a causa da doença, e, portanto, fica difícil falar em cura, porque é muito fácil quando você tem uma causa determinante conhecida e você atua na causa determinante. Por exemplo, a pessoa está com dor de cabeça, faz alguns exames, determina que tem um tumor, opera o tumor. Conforme é o padrão histológico desse tumor, está curado o paciente. Conforme o padrão histológico desse tumor, é claro que isso também não será possível. Mas, ou seja, você estava intervindo na causa. E na doença de Parkinson, todo o tratamento, ele fundamenta na melhora dos sintomas presentes em cada um dos pacientes. Eu estou conversando aqui na Rádio Estadão com o neurocirurgião Cláudio Corrêa, que é especialista em movimentos involuntários, idealizador e coordenador do Centro de Dor e Neurocirurgia Funcional do Hospital 9 de Julho. Doutor Cláudio, uma outra questão. Quais são os primeiros sintomas que aparecem? A gente está falando para uma grande audiência aqui da Rádio Estadão e muitas vezes alguns ouvintes podem ter aí pessoas da família que já começam a apresentar aqueles primeiros sintomas. Quando a gente fala de primeiros sintomas, eu sempre lembro do Alzheimer, né? Porque se popularizou bastante e aí as pessoas falam, começa a esquecer, a pessoa mais de idade, a pessoa já na terceira idade, começa a esquecer coisas fundamentais e já vamos ver se tem Alzheimer ou não. Qual que é a lógica do Parkinson? Qual é a dica que a gente pode dar para o nosso ouvinte nesse sentido, hein? Muito boa pergunta, e eu diria que nós temos dois grupos principais. O primeiro grupo é aquele que apresenta de início um tremor. Ele lembra... não sei se as pessoas que estão nos ouvindo já viu, mesmo em cinema, ou ouviu contando que muitas pessoas de fazenda têm cigarro de palha, né? Corta o fumo e enrola o cigarro para fazer o cigarro que ele vai fumar. Uhum. Então, ou de contar dinheiro também.
Então, aquele movimento feito com os dedos, que é involuntário, não é porque o doente está querendo fazer. Então, o primeiro grupo, eu diria que é pela presença do movimento involuntário. Mas existe um grande contingente que não começa com esse sintoma, mas a característica marcante é uma lentidão da execução das funções que esse paciente estava habituado, tanto para falar, tanto para movimentar, por exemplo, durante a refeição, para levar o garfo com o alimento até a boca, para lavar as mãos, para lavar o rosto, para falar, inclusive, uma lentidão. Essa lentidão está presente muito frequentemente e na ausência, inclusive, de tremor. Então, quando você observar um paciente, o seu pai, ou um paciente com 60 e poucos anos de idade, um pouco mais às vezes, e que começa de um ano para o outro uma diferença significativa na movimentação dele, inclusive no modo de expressão também, porque é uma lentificação também para falar, isso pode ser um sintoma inicial. E se for ele examinado por um neurologista, um neurocirurgião, certamente vai perceber que há uma rigidez. Então, alguns pacientes predomina no começo da doença a rigidez. E nós também chamamos isso de bradicinesia, que é uma lentidão de movimentos. Então, isso está um grande grupo de pacientes que não começa com tremor e começa com essa rigidez, com essa lentidão dos movimentos. Eu diria que são os dois principais grupos. Bom, doutor, e qual que é a recomendação, né, para o nosso ouvinte? Por exemplo, se o paciente começar a apresentar lentidão também nos processos cognitivos, ou seja, até mesmo na fala ou no entendimento, acontece como no Alzheimer a pessoa acaba se esquecendo de algumas coisas, ou no Parkinson isso é diferente? Na fase inicial não tem isso, não, de jeito nenhum. Não, é bem diferente do Alzheimer nesse aspecto. Uhum. Porque no Alzheimer os sintomas iniciais de esquecimento é de tudo que é memória recente. O paciente, ele só vai perder a memória do passado já quando foi feito alguns anos até o diagnóstico da doença dele. A lembrança de coisas recentes, que é a característica e de curso evolutivo relativamente rápido, eu falo assim também numa diferença de um ano para outro, é nítido que o paciente passou a esquecer com muita frequência as coisas aprendidas naquela fase mais recente da vida. As coisas mais antigas, inclusive recitar coisas que aprendeu no passado, isso vai continuar com ele por longo período de tempo, muito longo. Você vai perdendo a memória da mais recente para a mais tardia. Agora, na doença de Parkinson são esses outros sintomas e no começo não tem alteração cognitiva de maneira nenhuma. Muito bem, os esclarecimentos do neurocirurgião Cláudio Corrêa, especialista em movimentos involuntários, idealizador e coordenador do Centro de Dor e Neurocirurgia Funcional do Hospital 9 de Julho. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Bom fim de semana. Para você também, eu que agradeço. É um prazer. E daqui a pouquinho, depois do Giro 15 do nosso intervalo, teremos o nosso plantão Tira Dúvidas, momento Tira Dúvidas do Imposto de Renda 2015, com o Júlio Kassai, que é auditor fiscal da Receita Federal. Convido você, ouvinte, a mandar a sua dúvida sobre declaração do imposto de renda pelo WhatsApp 994811777 ou pelo Facebook. Já temos uma postagem lá para você tirar dúvidas. facebook.com/Rádio-Estadão. A gente volta já já. Giro 15. PSDB pede ao Tribunal Superior Eleitoral a suspensão de propaganda do PT. Adolescente de 16 anos é morta por bala perdida em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. A Justiça da França abre ação criminal contra o banco HSBC sob acusação de cumplicidade em lavagem de dinheiro e fraude fiscal. 150 golfinhos encalham em praia do Japão. Agora 25 graus, a temperatura no bairro do Ipiranga, em São Paulo.
Quer saber como a vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB de São Paulo, Cristina Parantos Olmos, avalia a lei da terceirização? À medida que a lei autoriza a terceirização de todo e qualquer tipo de atividade, é evidente que a gente proporciona a exploração do trabalho do homem pelo próprio homem. É um dos primeiros princípios aí do direito que a gente tenta evitar pela legislação trabalhista.